Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando nesta terça-feira, dia 5 de novembro, mais uma edição do nosso primeiro bloco de notícias. E hoje, dia 5 de novembro, é capa da maioria dos jornais brasileiros e, quiçá, do mundo, a definição, a eleição para a presidência dos Estados Unidos. É hoje, só que hoje a gente não conhece quem será o vencedor. Não é aqui como no Brasil, que a gente conhece o presidente e os governadores nas eleições no mesmo dia. Lá, a eleição ainda é cédula de papel, demora uma semana, 8 dias para conhecer o resultado final. Mas a gente começa mostrando para você, para o senhor e para a senhora, a capa do jornal A Folha de São Paulo. Vejam aqui que a foto principal é a manchete principal. Estados Unidos vão às urnas divididos e sob temor de contestação do resultado. Pesquisas mostram Kamala Harris e Donald Trump empatados. 7 estados indecisos definirão a disputa. Diz o texto da manchete: Kamala Harris e Donald Trump chegam hoje à eleição à presidência dos Estados Unidos tecnicamente empatados, no que se projeta a disputa mais acirrada da história, marcada pelo temor de contestação, relatam os repórteres Fernanda Perim e Patrícia Campos de Melo, enviadas aos Estados Unidos pela Folha de São Paulo. No ISEWA, a eleição é indireta. Cada estado tem direito a um número de delegados a partir da votação dos candidatos nas urnas. Vence quem obtém 270 delegados. Kamala chega ao pleito com 226 e Trump com 219. Restam 93 delegados em 7 estados cuja preferência oscila. Cerca de 78 milhões votaram antecipadamente. A apuração começa hoje à noite, sem previsão de quando o vencedor será apontado. Trump deve se declarar eleito independentemente da contagem. Se perder, espera-se período conturbado. 2 matérias correlatas com esta manchete. A democrata Kamala Harris defende imposto sobre fortunas, acesso ao aborto e apoio ao Estado de Israel. Já o republicano Donald Trump promete taxar mais as importações e deportar os imigrantes, principalmente os latinos. É chamada de capa da Folha de São Paulo quatro mortes de ontem para hoje. Primeira homenagem póstuma é o adeus ao fotógrafo Evandro Teixeira. Ele que era baiano, morto aos 88 anos, ele registrou a violência das ditaduras no Brasil e no Chile e a pressão por abertura democrática. O Evandro Teixeira era um visitador frequente aqui ao Ceará, ele tinha muitos amigos fotógrafos aqui no Ceará. Ele morreu de falência múltiplas dos órgãos por conta de uma pneumonia, começado pela uma pneumonia.
E ele fez muito sucesso na época da ditadura, quando ele registrou cenas que hoje são icônicas, hoje são repetidas, na época da perseguição aos cidadãos, tanto aqui no Brasil como lá no Chile, do Pinochet. Outro que morreu ontem foi o cantor e compositor Aguinaldo Rayol. O país se despede de Aguinaldo Rayol aos 86 anos, a voz da nostalgia. O Aguinaldo Rayol morreu em consequência de uma queda em casa e teve traumatismo craniano. Também quem faleceu ontem, aí é mais conhecido no estado de São Paulo, é o Seu Tuta. Ele foi o criador da Jovem Pan e morreu aos 93 anos. A família não divulgou a causa da morte. E agora, na área internacional, morre o lendário produtor musical Quincy Jones. O músico ajudou a moldar o pop ao colaborar com Michael Jackson. Ele fez vários álbuns, vários discos do Michael Jackson. Ele produziu e deixou marca no jazz e também no hip hop. Silas Marty escreve sobre, ainda no Caderno Ilustrada, dizendo que pinturas, que chama de afrescos raros de Tarsila do Amaral, estão à venda em galeria. Naturezas mortas pintadas na fazenda da artista são avaliadas em 7 milhões de reais. Editor da Ilustrada passa a escrever às terças-feiras para o jornal. Na área de saúde, a chamada de capa na Folha de São Paulo é dizendo que o Brasil deixa de vacinar, deixa de usar vacina da gotinha contra a poliomielite. Agora passa-se a vacina para ser injetável. O governo está pronto para anunciar pacote de corte de gastos. Quem diz isso é o ministro Fernando Haddad. O ministro da Fazenda disse ontem que o governo Lula está pronto para anunciar ainda nesta semana o pacote de corte de gastos do governo federal. O plano foi discutido com Lula e os titulares da educação, dos ministérios da educação, do trabalho e da saúde, que podem perder recursos. O dólar caiu 1,47%, cotado até ontem, cotado a R$ 5,78. Na área internacional e também brasileira, porque repercute, tem a ver com o Brasil, é dizendo que ontem um ataque de Israel matou um bebê brasileira de 1 ano no Líbano. O Itamaraty confirmou que um ataque de Israel em Beirute causou a morte de um bebê brasileira. Fátima Abes, de 1 ano, é a terceira vítima do país no conflito entre Tel Aviv e o Hezbollah. Todas três eram crianças. Suspeito de mandar matar o Bruno e o Dom é indiciado. A Polícia Federal concluiu o inquérito dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips em 2022. Indiciou Rubens Dario da Silva Vilar, também conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante do crime, e mais 8 também foram indiciados, que participaram da trama para matar o indigenista e o jornalista. Mônica Bergamo, na coluna dela, ela escreve: se a esquerda for para o centro, será suicídio histórico. Afirma
Guilherme Boulos, ele que foi candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Como vocês podem ver, a manchete é: eleição sem favorito põe EUA, Estados Unidos, e o mundo em encruzilhada. Campanha acirrada teve reviravoltas e tentativas de assassinato. Estão aí as fotos da Kamala Harris e de Donald Trump, o magnata. Democrata Kamala Harris chega ao final da disputa empatada com o republicano Donald Trump, que deseja voltar ao cargo de presidente dos Estados Unidos após 4 anos. Em uma eleição marcada por reviravoltas, tentativas de assassinato e uma polarização que torna impossível apontar favorito, 244 milhões de americanos aptos a votar decidirão o futuro não só deles, mas também, como poucas vezes, o dos 8 bilhões de habitantes do planeta. O texto diz 244 milhões de americanos aptos a votar, é porque a eleição lá, o voto lá, não é obrigatório. Vai votar quem quer. Não é como no Brasil. No Brasil aqui você é obrigado a votar. Se não votar, paga multa e tem outras punições. Continuando o texto da manchete do Estadão. Os projetos dos dois candidatos são antagônicos, como quem os representa. A democrata Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, de raízes negra e indiana, portanto, imigrante, tenta ser a primeira mulher a mandar na Casa Branca, após a desistência do atual presidente Joe Biden. O republicano Donald Trump, alvo na campanha de um tiro de fuzil que lhe levou um pedaço da orelha, quer de volta o cargo para o qual se considera predestinado, razão pela qual tende a não reconhecer uma derrota caso ele seja derrotado. E se ele fizer isso, repetirá as eleições passadas, quando ele perdeu para Joe Biden, quando ele incentivou uma multidão de apoiadores dele a invadir o Capitólio, e nessa invasão houve quebra-quebra, prejuízo e até uma morte. Ainda correlata com esta matéria, temos 2 outras secundárias. Perfis antagônicos, vice alçada a candidata versus o magnata renitente. A outra, sistema peculiar, os possíveis caminhos para a vitória. Sobre contas públicas, no caderno Economia e Negócios do Estadão, tem uma matéria sobre concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, é uma gratificação social, um benefício social concedido pelo governo Lula, dizendo que essa concessão, por via judicial, triplica em 3 anos e dificulta ajuste. Aumento das concessões do benefício de prestação continuada, o BPC, por tribunais, concessões decididas via justiça, complica o orçamento da Previdência. O auxílio está na mira da equipe econômica do governo federal. 155,8 mil benefícios foram concedidos por via judicial neste ano de 2024. Em 2021, foram 48,4 mil. E passou agora
para este ano, que ainda não terminou, para 155,8 mil inscritos no BPC. Orçamento. Proposta de regras para emendas eleva risco de corrupção, dizem entidades. Organizações que cobram maior transparência criticam projetos apresentados na Câmara, com o aval dos 3 poderes. Seminário. Lentidão da Justiça favorece crime do colarinho branco. Quem afirma esta frase é o ministro Fachin. No evento, no seminário Caminhos contra a Corrupção, promovido pelo Estadão e também pelo INAC, o ministro Fachin, do STF, pregou maior celeridade processual. O Estadão também faz as 4 homenagens póstumas desses ícones da cultura, da fotografia e da música brasileira e internacional. E o maior destaque da capa, vocês podem ver, é para Quincy Jones. Ele nasceu em 1933 e morreu ontem. Gênio musical de todos os tipos de som. Trompetista, tocava trompete, produziu discos de Frank Sinatra, de Aretha Franklin e fez uma revolução na música pop com Thriller de Michael Jackson. Outra homenagem também com a foto de Aguinaldo Rayol. Ele nasceu em 1938 e morreu ontem. O adeus ao vozeirão da música brasileira. Ele chama de vozeirão porque Aguinaldo era barítono. Também homenagem póstuma ao fotógrafo que registrou momentos emblemáticos da história do Brasil e do Chile. É o baiano Evandro Teixeira. Ele nasceu em 1935 e morreu ontem. E também faleceu ontem o seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, mas conhecido como Seu Tuta. Ele que fundou a rádio Jovem Pan. Ainda é chamada de destaque na área de futebol, é que o Corinthians bate Palmeiras e se afasta da zona do Z4 no Brasileirão. Insegurança pública, roubos por falsos motoboys levam medo à região da Faria Lima. Faria Lima é a avenida onde fica o centro financeiro de São Paulo e do país. Câmeras flagram ladrões que chegam de moto e abordam pedestres. Não só abordam, eles fazem tomar o celular mesmo. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a área teve queda de roubos. Vamos para o Rio de Janeiro. Vê como está aqui a capa do jornal O Globo. O destaque no alto da capa é sobre o mundo animal. Ração ou comida natural? Veja mitos, verdades e dicas e o que muda na alimentação do seu pet. Manchete do jornal é sobre a eleição de hoje nos Estados Unidos e a foto mostra a polarização entre Kamala Harris e Donald Trump. Eleições nos Estados Unidos. Escolhem entre Kamala e Trump na disputa mais imprevisível em décadas. Pesquisas apontam empate técnico em todos os estados pêndulo, ampliando incerteza e atenção sobre uma eleição de efeitos globais. Diz o texto: os americanos vão hoje às urnas
escolheu um novo presidente num cenário em que a impossibilidade de prognósticos amplia a tensão da já acirrada disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. As consequências econômicas para os Estados Unidos, com efeitos em todo o planeta, o contexto geopolítico de guerras simultâneas no Oriente Médio e na Ucrânia e o risco trumpista de deterioração das instituições democráticas multiplicam a expectativa e a preocupação pelo mundo. Para completar, as pesquisas de opiniões de voto apontam empate técnico em todos os 7 estados pêndulo, onde o resultado será decisivo para definir o vencedor. Trump tem vantagem numérica nos principais agregadores, mas todos estão dentro da margem de erro. Diante da incerteza, as duas campanhas concentraram seus últimos esforços no maior desses estados, a Pensilvânia, relata da Filadélfia o enviado especial da Globo, Eduardo Graça. É o enviado, o repórter enviado pela jornal o Globo para acompanhar as eleições. Como em outras eleições, é improvável que o vencedor seja conhecido hoje. Não é nem provável. É uma semana para conhecer o vencedor de fato da eleição, porque lá, como eu já disse, a eleição é contando por cédula. Cédula, não é uma eleição, não tem urna eletrônica lá. E por falar na importância dessa eleição, desde ontem que o Jornal Nacional da Rede Globo já transmite, o Bonner já transmitiu ontem o jornal de lá dos Estados Unidos, ao vivo, transmitindo lá de Washington, isso para representar a importância desta eleição. Mercados veem luta de olhos vendados em campo minado. É assim, vai e vem das bolsas ao longo da apuração. Aí a especulação econômica. É assim que os especialistas de mercado lá nos Estados Unidos veem essa eleição. Eu vou repetir a frase. Eles comparam essa eleição por conta da indefinição, da indecisão, da polarização, de luta de olhos vendados em campo minado. Outra matéria correlata sobre esse assunto é dizendo que o que pensa cada candidato em 5 temas-chave da corrida. E o Globo aponta esses 5 temas-chave e o que pensa cada um sobre os assuntos. Agora no Brasil é chamada de capa do jornal Globo. Lula reúne ministros da área social para debater corte de gastos. O presidente convocou ao Planalto os titulares da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nízia Trindade, num sinal de que as duas pastas poderão ser incluídas no pacote de corte de gastos a ser anunciado esta semana. Modelo proposto pela equipe econômica, a Lula, prevê desvinculação dos pisos de verba dessas áreas da Receita da União. Outra matéria. Governo tem lista de cotados para presidente da COP30. O cargo é chave para conduzir desafios da preparação para a cúpula climática do ano que vem, na cidade de Belém. Ministro e diplomatas são citados como prováveis presidente do COP30. Polícia Federal aponta mandante das mortes de Bruno
e Dom Philips. A Polícia Federal indiciou o criminoso conhecido como Colômbia, que atua no tráfico e na pesca ilegal na Amazônia, como o mandante dos 2 assassinatos. E agora que embaixo da capa tem uma chamada, a entrevista de hoje é com o prefeito eleito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a frase em destaque tirada dessa entrevista, que é uma entrevista de página inteira, ele dizendo, Ricardo Nunes, que é do MDB, atual prefeito de São Paulo e prefeito eleito, ele foi eleito para mais 4 anos. Ele diz, quem manda na política é quem tem voto. O prefeito de São Paulo afirma que não tem o menor sentido que o MDB apoie Lula numa provável disputa à reeleição do Lula em 2026, apesar do MDB ocupar cargos no governo. Não só ocupa cargos, são 3 ministérios que o MDB ocupa na esplanada dos ministérios. E que sua reeleição à Prefeitura de São Paulo lhe dá força interna no partido para atuar contra essa aliança. E Ricardo Nunes admite desconforto por Bolsonaro dizer que ele não era o candidato ideal. Nós já vimos aqui, tanto no Estadão como no Globo, essa ideia, essa postura do MDB não vir apoiar uma possível candidatura de Lula em 2026, são defendidas publicamente pelo prefeito do Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, e pelo prefeito de São Paulo. Mas os 3 ministros que estão lá, nos cargos de ministro, são contra, não querem sair dos cargos de jeito nenhum, porque assim que eles disserem que são contra o MDB apoiar uma possível candidatura de Lula, eles perdem os cargos. Não só ele, como todos os que eles indicaram nos ministérios. Eles não querem saber dessa história. Pronto, aqui de novo aqui os obituários de hoje. A homenagem póstuma que o jornal Globo faz. O primeiro em destaque é para Evandro Teixeira, mestre do fotojornalismo. Por 7 décadas, registrou a história do país, suas personalidades e foi quem melhor contou em imagens a violência da ditadura militar no Brasil e no Chile. E esta foto em preto e branco é um estudante correndo da polícia. O outro obituário é Quincy Jones, maior produtor do pop, transformou a história da música, com currículo que inclui o disco mais vendido da história, o trailer de 1982 de Michael Jackson, ganhou coleção de prêmios e atuou com ícones como Sinatra e Millie Davis. O outro obituário, homenageado aqui pelo jornal Globo, é de Aguinaldo Raiol. Voz privilegiada, cantor arrebatou legião de fãs e brilhou também nas telas de TV. E por último, é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, um pioneiro na comunicação brasileira, ele que foi o fundador da rádio Jovem Pan. Na área de futebol, a chamada de capa é para dizer que o time do Palmeiras perde e Botafogo pode disparar se vencer o Vasco da Gama. Derrota para o Corinthians de 2-0 travou o perseguidor do líder alvinegro, que hoje joga o clássico no estádio Newton Santos. Vamos agora para a capa do jornal cearense
O Povo, no alto da capa, o jornal O Povo ressalta as eleições nos Estados Unidos. Estados Unidos começam a decidir hoje quem presidirá um país dividido entre Kamala Harris e Donald Trump. Mas a manchete do jornal O Povo é sobre o tráfico internacional de drogas. Preso suspeito de fornecer drogas para todas as facções do Ceará. Ele que era a matriz, ele é que distribuía, vendia a droga, a cocaína, a maconha, o crack para todas as facções. Era o centro. E segundo o titular da Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas, o delegado Alisson Gomes, foi uma prisão de destaque este ano no estado do Ceará, já que o homem, o traficante, era chefe de uma facção e abastecia também as demais organizações criminosas que atuam no estado do Ceará. O jornal O Povo também faz uma homenagem póstuma ao Evandro. Aqui, o Evandro é esse primeiro na foto, com a mão no rosto, sorridente. Uma foto dele, do João Paulo. Aqui a máquina fotográfica inseparável. E diz o seguinte: fotojornalista baiano Evandro Teixeira morre aos 88 anos. Esta é outra foto, aqui de uma clínica de reabilitação, é para dizer da reportagem de hoje, que trata sobre AVC, acidente vascular cerebral. Ceará, o estado do Ceará, registra mais de 9.000 internações por AVC este ano, que ainda não terminou. Nós estamos no dia 5 de novembro. Já são 9.000 internações por AVC. E aqui no estado do Ceará, o hospital que é especialista em atendimento ao AVC é o Hospital Geral, que fica aqui em Fortaleza. É um hospital do governo do estado. É para onde vão as vítimas, os sequelados com AVC. Na política, a chamada de capa é dizendo que o município de Fortaleza e o município de Caucaia e mais 14 prefeituras ainda não começaram a transição de governo. Isso o Tribunal de Contas está acompanhando para que nessa mudança de governo, nessa mudança de um prefeito para outro, não ocorra o chamado desmonte, a dilapidação do patrimônio público. E nem Fortaleza e nem Caucaia começaram. Fortaleza, o prefeito eleito está, segundo aqui a notícia dada pelo jornalista Edson Silva, está nas praias de Cascais, em Portugal, descansando aí com a família depois das eleições. Caucaia não começou, mas não diz ainda o resultado, porque tanto Naomi Amorim, que ganhou as eleições lá, quanto o atual prefeito Vitor Valim, estão na cidade, mas ainda não começaram as tratativas para haver essa equipe de transição. Sobral já começou, já teve a primeira reunião entre o atual governo, que é presidido por Ivo Gomes, e o próximo governo de Oscar Rodrigues, do União Brasil. Já teve uma primeira reunião entre os assessores da prefeitura e do atual deputado estadual Oscar Rodrigues para tratar dessa transição de governo. Na área de economia, a chamada de capa do jornal O Povo diz: o jornal O Povo
e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, firmam parceria para uso de dados do Observatório da Indústria, que é uma ferramenta montada pelo atual presidente da FIEC sobre os números da indústria, da economia do estado do Ceará. Ainda na área de economia, a outra chamada de capa diz: o governo do Ceará estima alta de 30% em investimentos ainda neste ano. Vamos para Brasília. Capa do jornal Correio Brasiliense. E a manchete de capa também é sobre a disputa pela presidência dos Estados Unidos. E o Correio Brasiliense retrata essa disputa com uma charge aqui, entre Kamala Harris e Donald Trump, e eles disputando no modelo antigo, resolvendo a disputa, na base da espada, dois espadachins, dizendo: o mundo à espera do voto nos Estados Unidos. A charge, bom que se diga, é do Rodrigo Craveiro. Em uma das eleições mais disputadas e imprevisíveis das últimas décadas, os norte-americanos vão às urnas hoje para escolher quem governará os Estados Unidos entre 2025 e 2028. No último dia de campanha, a ex-senadora e democrata Kamala Harris, atual vice-presidente de Joe Biden, concentrou todas as atenções na Pensilvânia, um dos estados pêndulo considerados decisivos para determinar o vencedor no colégio eleitoral. O magnata republicano Donald Trump visitou Michigan, Carolina do Norte, também a Pensilvânia. As pesquisas apontam empate técnico entre os dois candidatos, com leve vantagem para Kamala, que pode se tornar a primeira mulher a comandar a Casa Branca a partir do dia 20 de janeiro do próximo ano, quando ela toma posse, caso ela vença as eleições. Até o fechamento desta edição do Correio Brasiliense, mais de 77 milhões dos 161 milhões de eleitores tinham votado com antecedência. Eleição nos Estados Unidos eleva a tensão no Palácio do Planalto e aquece polarização. O Correio Brasiliense faz a homenagem póstuma a os três que morreram ontem. Só não faz ao senhor Tuta, que é realmente mais ligado a São Paulo. Cita que o primeiro da lista ao homem que revolucionou a música pop, o Quincy Jones, foi um dos principais produtores e compositores dos Estados Unidos, venceu 28 Grammys. Quincy morreu ontem aos 91 anos. Também homenageia o Agnaldo Raiol, uma voz que emocionou o Brasil. O Brasil perdeu ontem, aos 86 anos, o cantor Agnaldo Raiol. Além do talento musical, o carioca, neto de italianos, foi galã de novelas e apresentador de TV. E por último, homenagem ao mestre do fotojornalismo. Foram mais de 70 anos dedicados ao ofício de registrar a história e informar por meio de imagens. Evandro Teixeira morreu aos 88 anos. É chamada de capa ainda, aqui no Correio Brasiliense: governo tem pressa para cortar gastos públicos, medidas para conter despesas e desta forma acalmar o mercado. Há fortes desconfianças sobre a política fiscal. Devem ser anunciadas esta semana pela equipe econômica
Ministros de várias áreas se reuniram ontem no Palácio do Planalto para debater as medidas. E essa reunião foi convocada pelo presidente Lula. Esta foto desse senhor com esse cachorro diz o seguinte: é uma matéria sobre parceiros de vida. Mais do que animais de estimação, cães e gatos estabelecem um vínculo emocional com seus companheiros humanos. Ézio diz que o seu cão guia, o Ézio ele é cego, ele diz que o seu cão guia, chamado de Baré, lhe dá autonomia e confiança. Ele diz que o cachorro é meu par de olhos. No podcast CB Poder, o jornal Correio Brasiliense entrevistou o senador Isalci Lucas, compromisso com o PL, com o Partido Liberal. Anos atrás, o Isalci, que ainda não era senador, era deputado federal, ele era filiado ao PSDB. Ao CB Poder, o hoje senador Isalci Lucas, ele é de Brasília, reafirmou que pretende disputar o governo do DF em 2026 e disse que este foi um compromisso com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. De Tocantins a Brasília, atraído por um júri ao podcast do Correio, Clerber Lopes, candidato à OAB do Distrito Federal, narrou a trajetória profissional e a paixão pelo direito em que compartilha com os filhos na capital federal. Vamos para a capa agora do Valor Econômico. O jornal, na sua capa, na primeira chamada, diz: agronegócios. Público europeu desconhece a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, diz Elcio Campos. Na área de tecnologia, ações sobem, Nvidia supera os 3,3 trilhões de dólares e disputa com a Apple o título de empresa mais valiosa do mundo. Homenagem aqui ao fotojornalista Evandro Teixeira, no alto da capa do Valor Econômico. Um dos maiores profissionais do fotojornalismo morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 88 anos. E o Valor Econômico também traduz a disputa pela presidência dos Estados Unidos com uma charge entre Donald Trump e Kamala Harris. Em cenário de incerteza, Estados Unidos escolhem presidente. Agregador de pesquisas registrava até ontem empate absoluto entre os dois candidatos. Em meio à maior onda de incertezas políticas em décadas, os Estados Unidos chegam hoje ao dia oficial de suas eleições sem que tenham um quadro claro de quando conhecerão o resultado da votação, com as pesquisas indicando persistente empate técnico na disputa presidencial entre democrata e atual vice-presidente Kamala Harris e o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump. Especialistas indicam que o desfecho do processo eleitoral não deve ser conhecido pelo menos antes da próxima sexta-feira. Kamala e Trump se alternam na liderança das pesquisas de opinião desde 21 de julho passado, quando ela assumiu a candidatura. Ontem, o agregador de pesquisas Real Clear Politics registrava empate absoluto entre os dois, com 48,5% cada um cravados.
48,5% para cada um. Ontem à noite, dava essa pesquisa de intenções de voto. Em um ambiente polarizado, analistas comparam a eleição atual à de 1860, que antecedeu a Guerra Civil. Há receio de que a apuração nos 50 estados possa ser marcada por contestações judiciais, pedidos de impugnação e validação de votos, desinformação e manifestações de grupos vinculados aos dois candidatos. O quadro se agrava em estados-chave como Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona, Nevada e Michigan, que devem efetivamente resolver a eleição e onde as pesquisas mostram empate técnico desde o início da campanha. Em busca de votos do estado mais decisivo, ambos os candidatos dedicaram boa parte do último dia da campanha a comícios na Pensilvânia. Para acompanhar em tempo real a apuração, o Valor Econômico vai disponibilizar mapa interativo em seu site. A ferramenta permite seguir a contagem dos votos de forma ininterrupta nos 50 estados. Ainda é chamada de capa do Valor Econômico, dizendo que Lula não anuncia cortes e reuniões com os ministérios da área social prosseguem hoje. Ontem ele havia convocado os ministros da Casa Civil, da Saúde, do Trabalho e da Educação para discutir os cortes de gastos no orçamento, mas as reuniões terminaram sem o anúncio de medidas. O Ministério da Fazenda informou que outras pastas serão convocadas hoje para tratar do mesmo assunto. A ideia central do pacote de corte de gastos, segundo apurou o jornal Valor Econômico, é impor às despesas obrigatórias o mesmo limite de crescimento permitido pelo novo arcabouço fiscal, expansão anual de até 2,5% acima da inflação. Outra chamada de capa é dizendo que a eleição nos Estados Unidos não deve afetar os negócios no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abre processo contra a plataforma TikTok. A empresa ArcelorMittal vence prêmio Época de Negócios 360 graus. E por último, grupo de construtoras ganha leilão do segundo lote da parceria público-privada para administrar escolas do governo de São Paulo. Termino aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país. A página de editoriais tratam de dois assuntos. O primeiro é sobre as eleições dos Estados Unidos. Diz o primeiro editorial da Folha: poucos votos terão grandes repercussões nos Estados Unidos. Vitória de Kamala Harris ou de Donald Trump, que tende a ser decidida por algumas dezenas de milhares de escrutínios em estados-chave, terá consequências importantes, sobretudo para as relações internacionais. O segundo assunto é aqui do Brasil. Gasto público é impulso e ameaça ao emprego. Mercado de trabalho continua a apresentar bons números com a ajuda da expansão fiscal, que, no entanto, gera desconfiança quanto à dívida pública, pressiona a inflação e fará o BC, que é o Banco Central, subir os juros mais uma vez. E esta semana, é bom que se diga, está prevista a reunião do Copom, que define a taxa Selic, os números, os percentuais da taxa Selic.
Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: promessa de vaga no TCU, no Tribunal de Contas da União, após negociação na Câmara, abre disputa interna no PT. A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann e Odair Cunha são citados em conversas de bastidor. Petistas dizem não haver decisão sobre cargo com salário de R$42 mil. É o que ganha um conselheiro do Tribunal de Contas da União. Mas a promessa de vaga para o PT foi dada, e foi dada pelo futuro presidente da Câmara Federal, numa negociação feita com o atual presidente Arthur Lira. A bancada do PT vai votar em peso no Hugo Mota, que é o candidato à presidência da Câmara Federal. Uma negociação com a Gleice Hoffmann vai votar em peso em troca da indicação de uma vaga para o TCU, uma vaga para membro do PT. E essa vaga só vai surgir, a próxima vaga, se não houver nenhum imprevisto, a próxima vaga por aposentadoria é em 2026. E a negociação já está se fazendo agora. Político não dorme, não tem vácuo. Se houver vácuo, outro vem e ocupa. Então, cargo que normalmente só irá ser aberto, vaga que só irá ser aberta em 2026, já está sendo negociada agora, em 2024. Ainda nas páginas de política, o presidente do TRE compara fala do governador de Tarcísio de Freitas apenas no ar. É uma entrevista inteira com o presidente do TRE, o desembargador Silmar Fernandes. Abre aspas. Como é que você recolhe depois penas jogadas ao ar? Questiona o desembargador Silmar Fernandes sobre a afirmação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no dia da votação do segundo turno, quando ele disse sem provas de que o PCC, o primeiro comando da capital, esse grupo criminoso, estava orientando voto em Guilherme Boulos na capital. Guilherme Boulos foi candidato, ele é atual deputado federal do PSOL e já estava disputando a prefeitura de São Paulo, mas não logrou êxito. O vitorioso foi Ricardo Nunes, atual prefeito, que vai passar mais 4 anos na prefeitura de São Paulo. Arthur Lira faz aceno a Elmar Nascimento, que foi preterido para disputar a presidência da Câmara Federal em fevereiro do próximo ano, já que Arthur Lira declarou voto e pede voto para Hugo Mota, e o Arthur Lira agora, dando uma compensação, faz aceno a Elmar Nascimento e entrega a ele, Elmar Nascimento, a relatoria de projeto que regulamenta as emendas parlamentares ao orçamento. Líder do União Brasil, do Partido União Brasil, rompeu com o presidente da Câmara após ter sido preterido na sucessão. Aliados defendem que ele, Elmar Nascimento, assuma a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é a comissão mais importante
dos parlamentos. Segunda matéria, partidos aliados à líder do União Brasil devem mudar de posição e apoiar Hugo Mota à presidência da Câmara Federal. O PCdoB confirma e diz lamentar a desfiliação de Manuela Dávila após 23 anos filiada à sigla comunista. Defesa tenta driblar Congresso na aprovação de atualização das diretrizes para as Forças Armadas. Advogados de Collor de Mello, do senador, tentam uma pena menor ou prescrição do processo em julgamento no STF. Ministros discutem questão processual sobre decisão que condenou o ex-presidente da República por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pode resultar em sentença de prisão para Collor de Mello. Na área de política, é destaque aqui na Folha de São Paulo, morre aos 93 anos seu tuta, fundador da Jovem Pan e criador de festivais da TV Record. Filho de Paulo Machado de Carvalho, comunicador, começou sua carreira nos anos de 1940 e implantou a emissora na década de 70. Ele foi pioneiro na comunicação brasileira e a Folha de São Paulo faz essa homenagem póstuma. Alexandre de Moraes inclui e-mails apagados do tenente-coronel Mauro Cid em inquérito sobre o golpe que estava sendo montado para tirar Lula da presidência da República. No caderno de mercado, o caderno de negócio da Folha, a primeira matéria diz que dólar tem forte queda após o ministro Fernando Haddad prever pacote de corte de gastos para ser anunciado esta semana. A moeda cai 1,47% e fechou ontem a R$ 5,78, enquanto investidores ainda seguem de olho nas eleições americanas e em decisões sobre os juros. E com essas especulações, quem compra dólar, vende dólar, vive disso, ganha muito dinheiro. É a especulação financeira. Ganha dinheiro só com especulação, só com boato nos Estados Unidos, boato aqui no Brasil, que vai cortar despesa, não vai cortar, aí o sobe e desce da moeda americana aqui no Brasil. Dólar perde força pelo mundo, com redução nas apostas do mercado em vitória de Trump. Telebrás admite ao Tribunal de Contas da União, o TCU, ter feito pedalada fiscal e prevê rombo de mais de 184 milhões de reais. Em resposta ao TCU, a empresa disse ter usado ferramenta chamada DEA, para rolar compromissos, dívidas, de 2023 para o orçamento deste ano de 2024. Após PIX por aproximação, o Banco Central desenvolve rastreamento, bloqueio e devolução de valor. O presidente Lula quer rapidez em redução do spread bancário e de custo do crédito. Grupo de trabalho se reúne hoje. Cai consumo de cigarro ilegal no Brasil, mas mercado teme revés com alta de imposto. Lucro do Itaú Unibanco
sobe 18% e vai a 10,7 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Braskem troca de comando com ex-VIP, agora como presidente. Braskem é aquela empresa envolvida lá em Maceió, aquele desastre climático. Vibra, ex-BR, pode perder selo de revenda por etanol irregular. Silveira, o ministro, volta a defender extração de petróleo na foz do Amazonas. Embraer testa sistema para operação de carros voadores. Gigante do desmanche legal, a JR Diesel tem falência decretada. Venda de veículos novos aumenta 23% em outubro, afirma a federação que reúne os vendedores de carros, a FenaBrave. Bloqueio ao usuário no X deixa de barrar acesso a publicações. Caderno Internacional, Mundo. Câmara e Trump chegam ao dia da votação no que pode ser o embate mais acirrado dos Estados Unidos. Candidata improvável, Kamala começou campanha Brett, mas perdeu seu ímpeto. Trump pediu votos em cenário favorável, mas o seu maior problema foi ele mesmo. Republicanos invertem papel com democratas e torcem por maior participação eleitoral. O apoio do presidente Biden a Israel pode custar voto árabe e americano em Michigan, no estado de Michigan. Saiba como gênero, religião e cor podem afetar a escolha dos eleitores americanos. Democratas correm atrás dos votos de mulheres mais velhas dos subúrbios americanos. Aí, no caso, são duas tarefas. Primeiro convencer essas mulheres a irem votar, porque o voto lá não é obrigatório. Depois votar em Kamala Harris. Entenda o processo eleitoral dos Estados Unidos, que é um pouco complicado não, é diferente aqui do Brasil, porque lá a eleição é indireta, se vota para eleger delegados ao colégio eleitoral e quem tiver 270 indica o presidente dos Estados Unidos. Ataque de Israel mata bebê brasileira de 1 ano no Líbano, diz Itamaraty. Essa criança estava dentro do carro do pai, na cadeirinha de criança. O pai estava transitando pelas ruas de Beirute, quando uma bomba explode, atinge um edifício, parte do edifício cai sobre o carro e a criança é atingida e morre. Nas páginas de Cotidiano, nas páginas de Brasil, a primeira matéria da Folha de São Paulo é sobre o prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes acelerou obras e entregou mais asfalto, casas e parques em ano pré-eleição. Consórcio liderado por construtora vence o segundo leilão da PPP, da parceria público-privada das escolas do governo de São Paulo, do governo estadual. O contrato faz parte de plano de terceirização de serviços não pedagógicos pelo governo Tarcísio de Freitas, que voltou a ser alvo de protestos. E aqui a foto é uma manifestação sendo reprimida pela polícia.
manifestantes contra a PPP das escolas e policiais militares entram em confronto na região central de São Paulo. Polícia Federal conclui inquérito sobre os assassinatos de Bruno e Dom Philips. Rubem Vilar, o Colômbia, é indiciado sob suspeita de ser o mandante dos crimes. E esse Colômbia era quem chefiava o tráfico de drogas e a pesca ilegal na Amazônia, que o Bruno e o Dom estavam denunciando. E eles foram atacados de surpresa e mortos, e os corpos escondidos. A PEC da Segurança, a proposta de emenda constitucional do governo federal, altera 5 artigos da Constituição brasileira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogia a medida e gestão Lula pretende diminuir resistência de governadores e da oposição. Câmara aprova projeto de lei que criminaliza gravar nudez sem aval da pessoa. Acordo vira munição no julgamento do desastre lá em Mariana, em Minas Gerais, um julgamento que está acontecendo em Londres, porque uma das empresas, uma é a Vale do Rio Doce, a outra tem sede lá em Londres. Na página de saúde, a matéria dizendo que o Ministério Público Federal, o MPF, vê a omissão do governo Lula no combate à Covid e abre apuração. Procuradoria afirma que Ministério da Saúde falhou na busca por vacinas atualizadas, deixou imunizantes ficarem invalidados por vencerem o prazo de uso e realizou baixo número de testes. A pasta, o Ministério da Saúde, diz que reforçou as ações. Brasil vai substituir vacina de gotinha contra a poliomielite por imunizante injetável, mais seguro. Anvisa estuda a aprovação de novo tratamento para câncer de pulmões. Na área de ciência, cadáver de 800 anos jogado em poço na Noruega indica princípio de guerra biológica. Caderno de esportes. Flamengo tem desafio de bancar novo estádio e dar uso ao Maracanã. Neymar se lesiona em segundo jogo após retorno aos gramados. Torcida do Corinthians joga uma cabeça de porco no gramado de clássico. O Corinthians enfrentava o Palmeiras no estádio de Itaquera, em partida vencida pelo Alvinegro por 2-0 pela Copa Brasileirão. O item foi arremessado quando o meia Rafael Veiga bateria o escanteio. E suspeito foi levado de ter jogado essa cabeça de porco, foi levado por policiais para ser ouvido. No Chile, justiça revoga prisão preventiva de Valdívia, do jogador Valdívia, acusado de estupro. Na Folha Corrida, erupção de vulcão deixa ao menos 10 mortos na Indonésia e força retirada de moradores. Tudo mais um pouco, você troca esponja da cozinha com frequência?
É a pergunta desta matéria. E a capa do Caderno Ilustrada é uma homenagem póstuma a Evandro Teixeira. E essa foto é do Evandro, na década dos anos 70. Lente afiada. Morre Evandro Teixeira, fotógrafo que encarou a violência brutal das ditaduras latino-americanas e entrou para a história com as suas imagens. E essa foto, esse caça a estudante em manifestação contra a ditadura. Ela foi feita no Rio de Janeiro em 1968. Viu? Essa foto é do Evandro Teixeira. Esquerda virá centro, será suicídio histórico, é o que diz o Guilherme Boulos, a colunista Mônica Bergamo. Morre Evandro Teixeira, que outras fotos do Evandro que escancarou em suas imagens a dureza das ditaduras na América Latina. Essa manifestação com a faixa "Abaixo a ditadura, povo no poder". Aqui também é a homenagem póstuma ao Quincy Jones, o lendário produtor que fez os maiores hits da música pop internacional. Outra homenagem é o Aguinaldo Rayol, artista versátil que fez sucesso na música e nas telas da televisão. O Aguinaldo, além de cantor, ele atuou como ator. O artista conhecido como Rei da Voz, construiu uma carreira longeva e marcada por músicas sentimentais que atingiram o coração dos fãs. Agora aqui vem um caderno de automóveis. Eletrificação chinesa evidencia falha europeia, diz especialista. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo, o Estadão. E a coluna principal, a nota principal da coluna do Estadão diz: Lula vai reconhecer o eleito dos Estados Unidos logo após o resultado, em uma nova diferença com Bolsonaro. O presidente Lula deve reconhecer o vitorioso nas eleições americanas tão logo o resultado seja anunciado, seja Donald Trump, seja Kamala Harris, asseguram interlocutores do presidente. Os Estados Unidos vão hoje às urnas, mas a apuração dos votos costuma demorar. Embora a promessa de Lula seja a tônica na comunidade internacional, essa postura difere da adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020. À época, o então presidente do Brasil levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden sobre o aliado Donald Trump. A justificativa, na época, foi a de que Bolsonaro esperou o colégio eleitoral ratificar a totalidade de votos apurados. Na ausência de uma autoridade eleitoral nacional, lá nos Estados Unidos não tem o Tribunal Superior Eleitoral, como aqui no Brasil. É praxe o resultado das eleições nos Estados Unidos ser reconhecido antecipadamente por projeções de institutos de pesquisa e meios de comunicação. Outra nota aqui da coluna do Estadão. A bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, no Senado, pediu ao ministro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, um encontro com o presidente Lula antes do PT anunciar o apoio ao senador Davi Alcolumbre como candidato à presidência do Senado.
Nessa reunião, uma ala do PT defenderá que o partido não pode chegar atrasado a essa disputa pela presidência do Senado. Integra esse time o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, que também é do Amapá e quer ser candidato à reeleição com apoio de Alcolumbre. Ele quer ser candidato a senador novamente, com apoio de Alcolumbre. Outra ala de petista vai pregar cautela e defender mais negociações para tentar melhorar o espaço da sigla na chapa do senador Alcolumbre. A eleição para a mesa diretora do Congresso é em fevereiro, do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara Federal. Acontece em fevereiro. Na Câmara Federal já está mais adiantado o candidato à presidência da Câmara, com Hugo Mota sendo o preferido do atual presidente Arthur Lira. Vamos para a página dos editoriais. O primeiro assunto tratado pelo jornal Estado de São Paulo diz respeito às eleições nos Estados Unidos. O mundo prende a respiração. Os eleitores independentes nos Estados Unidos mereciam opções melhores. Kamala Harris é uma candidata muito fraca, mas riscos de 4 anos de instabilidade sob Donald Trump são grandes demais para ignorar. Segundo editorial, o mal da desinformação. Pesquisa global mostra maior pessimismo de acadêmicos com o ambiente informacional. E, apesar do conhecimento crescente, ainda se sabe muito pouco sobre como deter a desinformação, as fake news, as mentiras. Nas páginas de política do Estadão, primeira matéria diz que projeto da Câmara Federal sobre emendas parlamentares pode agravar a corrupção, afirmam entidades. Proposta do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, foi apresentada na semana passada. Organizações de defesa da transparência consideram que texto não atende às exigências do STF, do Supremo Tribunal Federal, que cobra maior transparência nas emendas, na destinação das emendas parlamentares para as prefeituras e para os estados. Após apoio a Hugo Mota, Arthur Lira dá ao candidato preterido, que é o Elmar Nascimento, a relatoria dessa proposta de PEC, como eu falei, que é essa proposta que altera, que regulamenta as escolhas e a destinação das emendas parlamentares. Outra matéria, investigação, Polícia Federal indicia o traficante Colômbia como mandante dos assassinatos de Bruno e Dom Philips. O inquérito conclui que a motivação para as mortes do indigenista e do jornalista britânico, o Dom Philip, foi o trabalho de fiscalização do brasileiro Bruno. Ele estava investigando o tráfico de drogas e a pesca ilegal no Rio Amazonas. Caso Marielle. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, requer relatórios e laudos sobre a autoria intelectual dos assassinatos. E
Os acusados são os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. E Alexandre de Moraes, a pedido por sugestão da Procuradoria-Geral da República, está pedindo essas informações para ele, Moraes, analisar. Justiça lenta favorece crimes do colarinho branco, afirma o ministro Fachin num seminário promovido pelo Estadão. O ministro, que é vice-presidente do STF, participou da 9ª edição do evento Caminhos contra a Corrupção, realizado pelo Estadão, pelo jornal e pelo INAC. Relógio histórico que foi destruído nos ataques do dia 8 de janeiro está prestes a voltar ao Palácio do Planalto e ele está sendo restaurado na Suíça. Foi um presente do governo suíço ao Brasil. Foi destruído naquele ataque do dia 8 de janeiro, um ataque que pretendia dar um golpe de Estado, que pretendia levar de volta ao poder o Jair Bolsonaro e derrubar o Lula. E a destruição dessa relíquia foi provocada por Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 32 anos. As imagens estão aí, foram divulgadas pela televisão e estão também no YouTube. Nas páginas internacionais, a primeira matéria do Estadão é sobre as eleições nos Estados Unidos. Sem favorito, a eleição de hoje põe os Estados Unidos e o mundo em encruzilhada. Disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump é marcada por reviravoltas e por grau de polarização tão alto que é impossível saber quem vencerá. Imigrantes da segunda geração tendem a apoiar Trump sobre deportação. Ex-presidente se prepara para rejeitar o resultado das urnas caso ele, Trump, não seja o eleito. Rivais medem força na Pensilvânia no último dia de campanha. Trump repete bordão da TV e pede demissão de Kamala. A democrata prega união dos americanos. No mapa para a vitória, pesquisas apontam rota mais fácil para a candidata democrata. Noite da eleição pode dar pista, hoje à noite ainda, pode dar pistas do resultado. No caderno de Metrópole do Estadão, a primeira matéria é que roubos por falsos motoboys levam medo à Avenida Faria Lima. Câmeras flagram assaltos frequentes de ladrões que chegam de moto e abordam pedestres. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a região teve queda de roubos. Sob protesto, Tarcísio de Freitas faz leilão do segundo lote da PPP, Parceria Público-Privada, das escolas, empresas que vão administrar as escolas em São Paulo. Não a questão pedagógica, mas a administração, a merenda escolar, os horários, funcionários das escolas. O governo está terceirizando este serviço lá em São Paulo. Homenagem do Estadão ao Evandro Teixeira, o fotógrafo que registrou momentos emblemáticos da história do Brasil, morto ontem aos
88 anos. No caderno de esportes, a primeira matéria é sobre o Campeonato Brasileiro. Eficiente, Corinthians bate o Palmeiras e fica mais longe do rebaixamento. São Paulo, o time do São Paulo visita o Bahia em duelo direto por lugar na Libertadores. No Al-Hilal, que é o time da Arábia Saudita, Neymar entra no segundo tempo do jogo, sente uma dor na coxa e é substituído. Caderno de Economia e Negócios. Na mira do governo, concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, tem impulso via decisões judiciais. Decisões triplicaram em 3 anos o volume de benefícios concedidos a pessoas com deficiência e de baixa renda. Escritórios de advocacia oferecem na web, na internet, serviços para a pessoa requerer o benefício de prestação continuada. Entra na justiça e a justiça manda inserir a pessoa na relação de beneficiados. Ordem dos Advogados do Brasil afirma que lançou cartilha e criou comitê regulador de marketing jurídico para tratar do tema. Governo aposta em acordos para reduzir o número de litígios. A distribuição de dividendos nas sociedades de economia mista. O Ministério da Fazenda diz que quadro fiscal foi compreendido sobre o corte de gastos. O Focus prevê inflação de 4,59%, mas longe da meta fiscal. Congresso reage a projetos que dão ao governo poder de mudar o orçamento. Proposta é uma afronta à Constituição, diz consultoria. No melhor mês desde 2014, vendas sobem 21,7%. Fundador da Jovem Pan morre aos 93 anos. É o seu Tuta, como era conhecido, mas o nome dele era Antônio Augusto Amaral de Carvalho, pioneiro na comunicação no Brasil. Ainda na área de negócios, lucro do Itaú Unibanco tem alta de 18,1% e vai a 10,6 bilhões de reais. Banco lança serviço do Pix por aproximação. E a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão é uma homenagem a Agnaldo Raiol, a grande voz se cala. Ele que nasceu em 1938. Nos anos 60, Agnaldo Raiol comandou programas de TV e nos anos 70 se tornou galã de novelas. Outra homenagem póstuma é ao trompetista, produtor, criador Quincy Jones. Morreu no domingo aos 91 anos em Los Angeles. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial. É preciso desvincular o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também a aposentadoria do salário mínimo. É o que defende o jornal O Globo. Se desvincular, o que é essa desvinculação? Quando subir o salário mínimo, a aposentadoria também não sobe. O benefício de prestação continuada também não é reajustado. É por isso que o jornal defende essa desvinculação.
O outro editorial é dizendo que deficiências na cidade de Belém põem em xeque o sucesso da COP30. Nas páginas de política, uma tucana no ninho, eu diria, uma tucana fora do ninho. Lula e sombra de João Campos levam a governadora Raquel Lira ao PSD. Ela está deixando o PSDB e se filiando ao PSD, que é da base aliada do presidente Lula. E siglas da base passam a governar todo o Nordeste. Como é que está aqui a divisão dos estados do Nordeste por partido? O PT tem 4 governadores, o União Brasil também tem 4 governadores, o MDB tem 3 governadores, o PSB tem 3 governadores, o PSD atualmente tem 2, mas se a Raquel Lira for mesmo, confirmar mesmo a sua saída do PSDB para o PSD, que é o partido do Kassab, então o PSD passa a ter 3 governadores. O Partido Liberal tem 2 governadores, o PP, Partido Progressista, tem 2 governadores, o PSDB atualmente tem 3, mas vai cair para a casa de 2 governadores, porque Raquel Lira está de malas prontas para se filiar ao PSD. O Partido Republicano tem 2 governadores, o Partido Novo, 1 governador, que é o de Minas Gerais, né? É o Zema, e o Partido Solidariedade também tem 1 governador. Isso é a divisão, a nova divisão do poder nos estados brasileiros. Tem aqui a entrevista de Ricardo Nunes ao jornal o Globo, que foi até chamada de capa do jornal. Ricardo Nunes, reeleito prefeito em São Paulo. MDBista relata incômodo nesta entrevista com declarações do ex-presidente Bolsonaro na campanha, descarta concorrer em 2026. Em 2026 é eleição para presidente, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. E reafirma que não apoiará Lula à revelia de seu partido, que é da base do governo. Tem 3 ministérios, o MDB tem 3 ministérios no governo Lula. Mas a manchete da entrevista diz: quando Bolsonaro disse que eu não era o candidato ideal, não gostei. E ele sabe disso. Após crise, Arthur Lira afaga Elmar Nascimento com relatoria de novas regras das emendas parlamentares. PSDB, PSB e PDT recuam e devem fechar apoio a Hugo Mota para presidente da Câmara Federal. Mulheres ficam só com 1/4 das verbas de campanha destinada para as mulheres, segundo a legislação eleitoral. Nas páginas de Brasil, a primeira matéria é indiciado como mandante, ordem de criminoso ligado ao tráfico e à pesca ilegal levou à morte de Bruno, do indigenista Bruno, e de Dom Philips. Uma página inteira, o jornal Globo dedica ao mestre das imagens.
Evandro Teixeira, fotógrafo morto ontem aos 88 anos. Um dos principais nomes do fotojornalismo no Brasil, o baiano, fez história ao registrar momentos e personalidades no país e no exterior. E esta primeira foto é a chamada Musa Emancipada, a atriz Leila Diniz, no Rio de Janeiro, no ano de 1968. Esta outra destes três senhores deitados é MPB. O primeiro é o Chico Buarque de Holanda, o do meio é o Tom Jobim e o terceiro é o Vinícius de Moraes, que fazia aniversário. Essa foto foi tirada em Ipanema pelo Evandro em 1979. E esta multidão essa foto é chamada comoção. Essa comoção é a multidão no enterro do poeta Pablo Neruda, no Chile, em 1973. Abaixo, o fotógrafo com uma de suas câmeras. Outra foto do Evandro é João Butão e seus cabritos na cidade de Canudos, na Bahia, foto de 1994. Homenagem que o Jornal Globo faz ao Evandro Teixeira. Governo Lula discute escolha do presidente da COP30. Os mais cotados é a Marina Silva e o embaixador André Correia do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. São os dois cotados para o cargo. Na economia, primeira matéria sobre campo minado nos Estados Unidos. Bancos e corretoras do mundo todo se preparam para a oscilação nos mercados, no dólar, com a disputa acirrada. É a especulação financeira. Muita gente ganha e muita gente perde dólar sem mover uma palha, só na base dos boatos e ganhando dinheiro nas bolsas de valores. Lula reúne ministros para discutir corte de gastos. Carga represada no aeroporto de Guarulhos já afeta até entrega de mala. Petróleo pode desbancar soja e liderar as exportações no Brasil. Com esta matéria, eu encerro aqui o nosso primeiro noticioso do dia, aqui da TV da Transparência. Agradecemos a você a audiência e pedimos que continue com a nossa programação. Muito obrigado.